Pessoal, continuando aqui na nossa parte prática, nós vamos prosseguir resolvendo aqui dois exemplos. Primeiro a gente vai resolver aqui essa questão 1 sobre a lei geral dos gases ideais, aquela transformação geral. Eu vou aparecer aqui no vídeo, certo? E aí nós vamos resolver essas questões até para aplicar aquela teoria da aula inicial. Questão 1, vamos lá, né? Vamos resolver aqui, professor, essa questão. Questão 1 diz o seguinte: dentro de um recipiente de volume variável estão inicialmente 20 litros de um gás ideal, olha só, 20 litros é o volume inicial, a temperatura de 200 kelvins, certo? E pressão de 2 atms. Então, a questão já lhe dá o estado inicial do gás. Qual é o estado inicial? Ele é caracterizado por uma pressão de 2 atms, um volume de 20 litros e uma temperatura de 200 kelvins, beleza? Prosseguindo aqui a leitura. Qual será a nova pressão, olha aí, se a temperatura aumentar para 250 kelvins e o volume for reduzido para 10 litros? Opa! Então, perceba aí, de cara, que a questão está perguntando para você qual vai ser a nova pressão, olha só, qual será a nova pressão desse gás. Esse é o objetivo aqui da nossa questão. Vamos anotar os dados, né? Primeiro anotar os dados aí do estado 1 do gás. No estado 1 a gente tem o seguinte: um volume de 20 litros, uma temperatura de 200 kelvins e uma pressão de 2 atm, olha só. E no estado 2, né? Vamos lá. No estado 2. Lembrando que a gente tem um gás ideal, né? A questão está dizendo que nós temos aí 20 litros de um gás ideal. Então, vale toda aquela teoria que a gente estava analisando. Deixa eu só regular aqui, galera, as notificações do celular, porque aula ao vivo é assim, né? Aula gravada, não vou pausar o vídeo por causa disso. Prosseguindo aqui na nossa gravação, vamos lá. O estado 2, quais são as características, quais são as variáveis? A temperatura é de 250 kelvins e o volume é de 10 litros, né? O volume aqui de 10 litros, temperatura de 250 kelvins e a pressão final é a nossa incógnita. Vou colocar aqui P2, beleza? P2 é o que a gente quer descobrir. Professor, como é que a gente encontra, como é que a gente determina o valor aí de P2? Para resolver esse problema a gente vai usar a equaçãozinha lá da lei geral dos gases ideais. Olha só como vai acontecer a mágica, né? Como é que a gente vai encontrar o resultado de P2? Vamos utilizar a lei geral dos gases ideais. Então, primeiro escreve a lei, né? P1, V1 sobre T1 tem que ser igual a P2, V2 sobre T2. Essa é a fórmula da transformação geral. Lembrando, né, que transformação geral é aquela em que todas as variáveis mudam. Mudou tudo aqui, né? Professor, quem é P1, hein? A pressão 1 é de 2 atms. Então, vamos aqui do lado substituir, certo? No lugar de P1, eu vou colocar 2 vezes... O volume 1 é de 20 litros, 2 vezes 20, dividido pela temperatura 1, que é aqui, 200 kelvins. A temperatura 1 é de 200 kelvins. É importante eu frisar o seguinte: em todas as questões a temperatura deve estar em Kelvin, aqui na termodinâmica, viu? Não tem temperatura em Fahrenheit, Celsius, não. Aqui temperatura sempre deve ser trabalhada em Kelvin. Se aparecer em alguma outra escala, a gente transforma para Kelvin, beleza? Continuando aqui, substitui aqui o primeiro estado, igual, vamos analisar o estado final, o estado 2. A pressão no estado 2, a pressão no estado 2 é o que eu quero encontrar. O volume no estado 2 é de 10 litros, V2 vale 10 litros.
E a temperatura no estado 2 é de 250. Pronto. Substituímos aí os dados, agora vamos ver o que dá para simplificar aqui nessa fórmula. Olha só, eu posso cancelar aqui em cima, tá todo mundo multiplicando, aqui embaixo só tem divisão, né? Eu posso cancelar esse zero com esse zero, beleza? Quando eu cancelo o zero, galera, eu estou simplificando por 10 no numerador e no denominador, por isso que a gente cancela o zero. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, eu posso cancelar esse com esse. Vamos ver o que sobra. Vamos ver aí o que sobra, né? Ó, 2 vezes 2 dá 4. E aqui sobrou 20. Show. Do outro lado, P2 vezes 1 é P2. E 25 é 25 mesmo, né? Só sobrou 25 aqui embaixo. Tranquilos? Agora, vamos ver se ainda dá para simplificar. Eu acho que dá, né, professor? Olha aí, ó. Nesse primeiro membro dá para simplificar por 4. Show. Certo? Simplificando aqui, ó. 4 dividido por 4. Vou reescrever. 4 dividido por 4 dá 1. 20 dividido por 4 dá 5. Igual, né? Simplifiquei esse lado aqui, ó. Não se perde, não. Esse lado simplifiquei por 4. Tá aqui. 4 por 4 dá 1. 20 dividido por 4 dá 5. Igual. E esse segundo lado repete, né? Ó. P2 sobre 25. E agora, você aplica aí a propriedade de meios pelos extremos, né? Ó. O produto dos meios tem que ser igual ao produto entre os extremos. Vou olhar aqui como é que está a imagem. Dá para colocar ali no cantinho. Olha só para a gente encerrar. Multiplica aí o cruzado. 5 vezes P2 vai dar 5P2. Tem que ser igual, né? 5 vezes P2 tem que ser igual a 1 vezes 25, que dá 25. Deixa eu ver se já cabe. Vou colocar aqui em cima. Ou melhor. Vou colocar aqui. 5 vezes P2 tem que ser igual a 25. E aí, ó, esse 5 está multiplicando P2, passa para lá dividindo. A pressão final vai ser 25. 25 dividido por 5. E 25 por 5 dá 5, né, professor? Isso. A pressão final vai ser de 5 atmosferas, né? Se a pressão inicial estava em atmosferas, a pressão final também, né? Obviamente, professor, obviamente vai ficar em atmosferas. Deixa eu ver se está tudo ok, se está dando para ver o resultado. Show de bola, eu vou até afastar um pouquinho para você olhar, ó. Quem sabe faz ao vivo, né, professor? Exatamente. Aqui é sem edição, aqui é para a gente entender o assunto sem se preocupar com as particularidades. Mas depois a gente melhora, viu, pessoal? Então vamos lá. Esse é o resultado dessa questão 1. Para chegar nesse resultado, nós utilizamos essa equação aqui, ó, chamada de lei geral dos gases perfeitos. Olha só como a física é linda, né? Até o gás é perfeito. Lei geral dos gases ideais. Esse foi o nosso exemplo aí de lei geral. Já a gente faz o problema de número 2 e aí encerramos a nossa aula. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.